Quero convidá-los a abrir suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos 12 ao verso 17. Primeiro a João, capítulo 2, verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Até aqui. Quero convidar as crianças a virem à frente, nós vamos orar com elas, por nós. Para que Deus derrame misericórdia sobre nós, graça sobre nós, se venhamos a compreender a largura, a altura, a profundidade da palavra, do amor de Deus. Antes de orarmos, eu queria só dizer que o presbítero Ricardo subiu a régua. Eu vou chegar em casa, a esposa vai dizer: quando é que a gente vai trocar aliança? Fiquei numa situação difícil agora. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos nos colocar diante do Senhor, humildemente, Pai, reconhecendo quem nós somos, quem o Senhor é, certos de que não somos nada sem o poder do Senhor, que carecemos da glória do Senhor, do poder e da misericórdia do Senhor, e de tão somente por causa da Tua graça nós estamos aqui reunidos nessa noite. Ó Deus, que na Tua graça nós encontremos um caminho de Te conhecer, e que na Tua palavra nós venhamos a Te conhecer e a confiar e a acreditar, de modo que venhamos a submeter toda a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, temos diante de nós a Tua palavra, boca do Senhor. Nos ensina a receber a Tua palavra, a apreendê-la em nosso coração, a transformá-la em vida, em prática, em atitude, em ação. Que venhamos a ter o mesmo sentimento, a mesma atitude, motivação também de Cristo. De glorificar a Deus acima de todas as coisas, de submetermos à autoridade e à vontade do Senhor acima de todas as coisas. Abençoe esses pequenos, Pai. Que eles possam crescer em conhecimento e graça, alicerçados pela palavra do Senhor. Que eles possam compreendê-la. Que ela seja a eles acompanhada com fé, como foi a Tua igreja. Para que seus corações sejam salvos, Deus. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, do coração da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, outro dia eu vi um vídeo curioso, ilustrativo, uma ilustração, um desenho, na verdade, que tratava de uma confusão, de pessoas com cosmovisões distintas, com maneiras de enxergar o mundo à sua volta diferentes, judeus, árabes, ateus, pluralistas, todos discutindo sobre o que era a verdade, quem tinha de fato a verdade. Tinham ali também outros grupos religiosos, metodistas,
todos discutindo acerca da sua cosmovisão e de como Deus lhe revelara o que deveria ser então o fundamento de suas vidas. E essa confusão de cosmovisão gerava um conflito entre eles. Eles brigavam entre eles para afirmar quem de fato tinha razão. E então o ateu chegava para aquele grupo e mandavam eles que eles se aquietassem, se aquietem. Como pode então haver um Deus que não se comunica claramente? Como pode então haver um Deus que não expressa sua vontade tão claramente, fazendo com que vocês vivam em constante confusão por causa da sua visão de Deus? Veja bem, dizia o ateu, 2 mais 2 para o judeu é igual a 4, para o árabe também. Logo, o que é verdade não é o que vocês sabem acerca de Deus, o que é verdade é o que é fato, é o que é racional, é o que é científico. Então ele lhes dava doses de humanismo para tentar conciliar, aplacar a confusão daquelas cosmovisões. Não é de hoje que o secularismo humanista vem entrando no meio da igreja propondo uma solução para resolver os conflitos entre pensamentos distintos. Nós temos uma certeza em nossas vidas. A única coisa capaz de nos reconciliar com Deus e uns com os outros é o poder do Espírito Santo através do absoluto da palavra do Senhor. O humanismo não é capaz de fazer isso. O pluralismo não é capaz de fazer isso. Apenas a palavra do Senhor. Mas este ambiente conflituoso, este ambiente em que o humanismo ele é pregado de maneira que deveria resolver, então ser a solução para as mazelas do mundo, isso não é uma coisa nova. Este novo ambiente que nós vivemos, novo ambiente moral, ocidental, ele emerge de mudanças intelectuais profundas ao longo da sociedade e ao longo da história. Eles moldaram e remodelaram a cultura. E no coração dessa grande mudança intelectual está a secularização, que inclusive penetra pelas rachaduras das paredes, das portas da igreja. A secularização vem como um processo progressivo, ideológico. Ele vem tornando a sociedade menos teísta, menos religiosa. E à medida que a modernidade vem então resolvendo outras questões em nossas vidas. Nós não temos mais medo, nós não clamamos mais a Deus diante da tempestade, porque sabemos que a meteorologia disse que aquilo logo acabaria. E então nós vamos colocando o nosso coração fundado numa razão secularizada, humanista, centrada no homem e não nas verdades do Senhor. Eu não digo com isso que não devemos nos modernizar, abraçar a tecnologia, mas nunca o conhecimento científico, nunca a ciência ou qualquer produção do homem pode se sobrepor àquilo que Deus diz. Em Hebreus nós aprendemos que, pela fé, nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra de Deus, independente do que a ciência diga. Independente do que o conhecimento produzido pelo homem seja capaz de afirmar, nós cremos, se Deus disse, então é daquele jeito. O iluminismo, ele trouxe a disponibilidade de uma série de cosmovisões alternativas, de maneiras diferentes de enxergarmos a vida e o mundo à nossa volta. Se durante a Idade Média nós fomos tomados, a sociedade foi tomada por uma religiosidade mística, em que a razão e a ciência foi desprestigiada, a reação a isso no iluminismo trouxe então uma separação dessa religiosidade daquilo que deveria ser racional e científico, separando-se então, transformando a vida do homem, ou a consciência do homem, a razão do homem em compartimentos. Aqui vai a ciência e aqui vai então a religião, como coisas distintas, que não conversam, que não convergem para o mesmo fim. E então o racionalismo dá lugar ao relativismo moderno, porque o homem ele não é só um ser racional, ele também sente, então isso precisa ser considerado. O homem vai sempre sendo o centro de toda a formação ideológica em que a sociedade moderna sem Deus progride. E nesse homem emocional, o secularismo pluralista começa a penetrar na igreja. Calma, porque a sua verdade é a única verdade? Há tantas outras verdades. Há tantas outras maneiras de pensar sobre isso. O importante é sermos espiritualizados. É isso que a sociedade sem Deus prega.
É isso que o pluralismo prega. Não é que Deus não seja plural, nós somos heterogêneos. Deus fez a sua criação de maneira heterogênea, diferente. Temos habilidades diferentes, temos bagagens, contextos de vida diferentes, e isso para a glória de Deus. Porém, embora sejamos plurais, não somos pluralistas. Nós temos que há um absoluto, há um fundamento específico sobre o qual a nossa razão, a nossa consciência é moldada. Paulo vai falar isso aos Coríntios, que devemos levar, uma vez que temos que combater os sofismas do tempo presente, as falsas verdades, as meias verdades da nossa geração, devemos tornar todo o pensamento cativo a Cristo. Cristo é o fundamento e a razão de todo o pensamento. Logo, o cristianismo, uma vez que cada vez mais a sociedade é moldada por esse secularismo, o cristianismo, em geral, vem sendo transformado em uma coisa não cognitiva, em uma coisa opcional. Você pode tomar a sua vida, você pode ter a sua vida do jeito que você quiser e pode ir na igreja no domingo. Mas Deus diz que toda a nossa vida está sujeita àquilo que Ele faz. Nós não somos seres divididos, como uma dicotomia de duas vidas, uma vida secular e uma vida religiosa. Toda a nossa vida está sob a autoridade do Senhor, e é essa autoridade que é questionada pelo secularismo. Por mais que muitas igrejas venham lutando constantemente sobre isso, o domínio da secularização, ele vem se aninhando na academia, ele vem se aninhando nas escolas, nas universidades. Eles vêm desenvolvendo uma crença, uma descrença na autoridade do Senhor, e uma crença e um fundamento na razão do homem, no progresso do homem, no que o homem é capaz de dizer e fazer e conhecer a parte do Senhor. E muitos crentes vêm abraçando o secularismo e trazendo isso para dentro da igreja, quer por pensamentos ou movimentos centrados no homem, uma pregação centrada no homem, o que nós chamamos de pregação coach. Você vai sair daqui melhor do que você entrou, você vai alcançar o sucesso. Quando Deus nos chama para uma vida de abnegação, de não importa o que passarmos, passamos no Senhor. O secularismo vem então tomando e formando a mente e a consciência de muitos jovens e adultos dentro da igreja, moldando então o nosso pensamento, de acordo com as elites intelectuais da nossa geração. A fé professada em muitas igrejas, hoje, tristemente, por causa do secularismo, não tem passado de uma fé desprovida de autoridade moral. Tudo é aceitável. Tudo é contornável, em tudo se passa a mão na cabeça, em nada se trata, em nada se exorta na palavra. Um cristianismo frouxo, produzindo uma igreja frouxa, sem força diante do maligno. Há um colapso, então, em nossos compromissos com a igreja, há um colapso em nossos compromissos com Deus. A ciência tem formado crentes preparados, capazes de produzir coisas maravilhosas, mas pouco comprometidos com Deus da ciência, poucos comprometidos com a igreja do Senhor, preparados, mas não comprometidos, capazes, mas sem ação prática na vida do reino, crentes preparados sem qualquer compromisso com a igreja. Isso traz um colapso também na autoridade bíblica sobre as suas próprias vidas. Nós temos formado uma geração com um ímpeto, com um desejo, com a motivação de ganhar o mundo inteiro. E muitos têm perdido a sua alma. Quando pensamos que estamos dando o melhor para nossos filhos, tirando eles da igreja para que passem num bom vestibular, para que entrem numa boa faculdade, ou para que passem num concurso assim, daquele jeito, assado. Tiramos a criança, o adolescente, o jovem do convívio da igreja, de onde ele poderia aprender e se firmar nos caminhos do Senhor, para levá-los enfraquecidos para as universidades, onde o secularismo reina. E depois pensamos, onde erramos? O que pode ter acontecido? O que aconteceu para que esse jovem estivesse desse jeito, ou que ele estivesse afastado agora dos caminhos do Senhor? Dia após dia, deixamos de dar o melhor para os nossos filhos, que é a palavra do Senhor, para dar roupas, viagens, conhecimento secular, a parte do Deus vivo.
2 mais 2 ser igual a 4, por mais que seja absoluto em muitas esculturas, não trará corações para junto de Deus. Apenas Cristo, o Deus verdadeiro do Evangelho, é capaz de produzir corações para Deus, para Ele mesmo. A secularização não se trata de rejeitar a religião. Ela permite a religião. Ela até prega que a espiritualidade é algo relevante, importante. Então, a secularização, ela se encontra, ela se manifesta na rejeição da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Não é a religião que eles estão combatendo, mas o absoluto da palavra do Senhor, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. O crente nominal, o crente secular, ele não rejeita a religião, ele não rejeita a igreja, ele até frequenta a igreja. Capaz de fazer parte do ministério. É provável até que possa se tornar um pastor secularizado, porque ele não rejeita a religião, mas ele rejeita a autoridade de Deus. Ele vive como um foragido intelectual. Eles andam nas trevas e não na luz. O secularismo é uma ideologia que promove uma ausência de uma obrigação relacionada com a autoridade e confiança em Deus. E a parte da autoridade e confiança de Deus, o que acontece? Entre 1960 e 1970, a revolução sexual marcou uma rebelião contra a ética sexual cristã. Promoveu a aceitação de sexo e expressão sexual fora do casamento, tanto em nossas vidas pessoais quanto no entretenimento. E até hoje, muitos casamentos ruins por causa da pornografia. Fruto do secularismo que trouxe a revolução sexual. O movimento secular avançou. Vidas foram marcadas por isso. Quando o aborto foi legalizado e trouxe uma grande mudança na visão da sociedade acerca do que era a vida. Essa foi uma decisão consciente em escolher a morte em lugar da vida e a vontade do homem em detrimento da vontade de Deus. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo torna isso essencialmente assumido. O direito de definir casamento, quando as instituições humanas não têm esse direito. Esse é um direito que pertence a Deus. Outro lugar sobre o qual o secularismo tem avançado fortemente é o nosso sistema de educação. A promoção do relativismo nas salas de aula tem promovido, tem contribuído para todo o relativismo moral que nós enfrentamos hoje. Às vezes dentro de nossas próprias casas, onde a autoridade foi desconstruída. E agora tudo gira em torno do relativismo, do bem-estar da criança, das mensagens positivas. Deus foi deixado de lado. Deus foi deixado de lado em nossos lares, em nossas escolas. João, o autor da epístola que nós lemos, do texto que nós lemos, ele pôde perceber claramente a mudança que Deus promoveu em suas vidas. Que o contato com Cristo, que a revelação de Cristo promoveu em suas vidas. Antes, filho do trovão, como narrado em Marcos, capítulo 3, verso 17, ele foi transformado como nós conhecemos, no apóstolo do amor. João foi transformado, um galileu, um judeu galileu, pescador, filho de Zebedeu, que veio com Pedro e Tiago a fazer parte do círculo íntimo de Cristo. E autodenominado o discípulo a quem Jesus amava. Ele esteve junto à cruz e foi o primeiro a estar no túmulo de Cristo, um túmulo vazio. João foi importante para o estabelecimento da igreja em Jerusalém, combatendo heresias que questionavam a própria deidade de Cristo. Ele, então, fez uso repetido da expressão nascido de Deus. Jesus foi nascido de Deus, ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele, sendo Deus, assumiu um corpo, para que pudesse sacrificar este corpo, em razão do amor que teve pelos seus. Além do Evangelho de João, ele escreveu também as 3 epístolas, entre elas a primeira, que nós lemos, já no fim do século I, enfatizando a mesma verdade: regeneração é fundamental para que o homem venha a conhecer a Cristo. Estes livros foram escritos primeiramente como obras polêmicas para, principalmente, combater a heresia do gnosticismo, que separava o que era espiritual do que era matéria. Logo não poderia ver nada de bom na matéria, então Cristo não poderia ter assumido um corpo.
Mas se Cristo não tivesse tido um corpo, assumido um corpo pelo qual sacrificar, não teríamos nós a certeza da salvação e da vida eterna nos céus. Uma vez que a vida não convertida está em trevas espirituais, ela revela homens cegos e ignorantes acerca de Deus, da verdade de Deus, conduzindo as suas vidas conforme o seu próprio coração, a parte do Deus vivo. Desmascarando então crentes nominais, João vem combater toda e qualquer dispersão acerca daquilo que é fundamental em nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. Crentes nominais que alegavam que conheciam a Deus, mas que mentiam quando não viviam o Evangelho. Não são diferentes dos crentes nominais de hoje, que dizem que fazem parte de igreja X, Y, Z, mas que não vivem de acordo com aquilo que a palavra do Senhor instrui. Incrédulos, religiosos. Arthur W. Pink, ele descreve o andar em trevas da seguinte maneira: andar em trevas é estar completamente sob o domínio do pecado. Andar em trevas é seguir pelo caminho largo que conduz à destruição, e aquele que faz isso acabará sendo lançado fora, nas trevas. Andar em trevas, diz Pink, é conduzir-nos de maneira não santa, seguindo constantemente o curso no qual buscamos aquilo que nos agrada pecaminosamente, pois as obras infrutíferas das trevas são obras da carne. A escuridão espiritual, ela se manifesta em nossas fraquezas. A escuridão espiritual, ela nos coloca numa posição de derrota diante do maligno. João, no texto que nós lemos, ele faz um contraste importante. Ele fala de princípio e ele nos remete a algo que aconteceu lá no princípio, lá em Gênesis 3, quando Eva e Adão escolhem o pecado, a queda em detrimento daquilo que Deus havia dito como ordem, como absoluto em suas vidas. João vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E então esse contraste no verso 16, ele é vivo, e ele nos remete ao Éden. Ele vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o fruto era bom para o paladar, a concupiscência dos olhos era desejável aos olhos, e a soberba da vida, o fruto era bom para dar entendimento. Não procedem do Pai, mas procedem do mundo. João remete à queda para mostrar o contraste. A vida que aqueles que se dizem de Deus deveriam viver, deveriam refletir. A parte dos ímpios, dos incrédulos, que submetem-se às vontades do seu próprio coração, separando a sua vida da conduta que Deus descreve em sua palavra, que nos ensina em sua palavra. A fraqueza do auto-engano nos faz perder do maligno, nos faz ser derrotados diante do maligno. Saiu essa semana um editorial da revista Forbes, na coluna de saúde, e ele traz uma matéria com o título: Os perigos de fingir ser feliz e otimista o tempo todo. Mas é isso que o segredo de uma vida bem-sucedida revela. Seja otimista, atraia coisas boas falando coisas boas, seja positivista, só fale de sucesso, de coisas maravilhosas, e então a revista vai dizer que isso está fazendo mal às pessoas. Diz então o texto do artigo: todos enfrentamos desafios e dificuldades em diferentes momentos da vida, o que nos deixa exaustos, estressados e ansiosos. Durante esses momentos, as normas sociais encorajam a esconder as verdadeiras emoções por trás da fachada de positividade. Embora a positividade possa ser uma ferramenta útil para superar certos desafios e contratempos, fingir ser feliz constantemente pode causar sérios danos à nossa saúde mental e nos impedir de lidar com as causas que são as verdadeiras raízes dos nossos problemas. Sorrir para manter uma fachada é auto-engano e apenas adia o inevitável, dizia o artigo. Nós podemos explorar esse artigo de diversas maneiras, segundo a verdade bíblica. Mas eu queria apenas destacar o fato do auto-engano ser um mal de uma sociedade que tem perdido querendo ganhar. Não é raro nós termos os crentes, ou mesmo os descrentes, bem-sucedidos nas redes sociais. São fotos maravilhosas, são momentos
maravilhosos, sorrisos, então, pessoas, cheios de pessoas o tempo todo, muitas curtidas, muitos compartilhamentos. Mas o que de fato é verdade de tudo aquilo? O que de fato, essencialmente, reflete o coração daquelas pessoas? Como está o nosso coração diante da imagem que nós projetamos? Auto-engano. E auto-engano é diferente de engano. Engano é quando eu vejo uma pessoa parecida com alguém que eu conheço, eu vou abordá-la e não é ela ali, eu me enganei. Mas o auto-engano é quando eu conto uma mentira para mim mesmo. E quando eu acredito nessa mentira e começo a fazer dessa mentira uma verdade na minha vida. De uma maneira muito simples, nós vivemos o auto-engano de várias formas. Quando projetamos na outra pessoa, nossos relacionamentos, aquilo que a pessoa não é, mas nós teríamos que ela fosse. Então nós nos enganamos e vamos pagando altos preços por isso. Ou de maneira muito mais simples, quando costumeiramente chegamos atrasados nos cantos e adiantamos o relógio. O que nós estamos fazendo? Nos enganando a nós mesmos. Auto-engano. Eu conto uma mentira para mim e passo a acreditar nela para tentar corrigir alguma coisa na minha vida. Esse é um meio com o qual a sociedade tem perdido. Crentes têm perdido para o maligno constantemente. Em meio às dificuldades trazidas pelo pecado, ansiedade, angústia, impaciência, que tem raiz na incredulidade, escolhemos o caminho do auto-engano. Nos apegamos às mentiras que deliberadamente, propositadamente, nós contamos para nós mesmos. Estas muitas vezes são respostas evasivas para fugirmos de problemas. Essas muitas vezes são condutas que nos mostram o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos medrosos. Os incrédulos, eles vivem num estado de engano sobre si mesmos. Pois andando na escuridão, eles negam o domínio do pecado sobre suas vidas. Eles não conseguem reconhecer isso. João atestou que o não convertido recusa aceitar o diagnóstico de Deus. Ele faz do seu problema com o pecado uma atitude de auto-engano, e então eles rejeitam a ideia da necessidade de Cristo. Se eu estou me enganando, se eu não estou, mas eu faço isso quando eu quero, eu não sou dominado por isso. Mentira. Abismo chama abismo. O rótulo do pecado, que é manifesto na sociedade, nada mais é do que a consequência última de passos dados, um de cada vez até aquele momento. E o nosso coração vai se enganando. Eu só vou até aqui. E a gente vai estabelecendo novas metas. Quando a gente estabelece uma meta, depois a gente dobra a meta. Não, agora eu vou até aqui. E quando percebemos, caímos. Primeiro, João, capítulo 1, verso 8 a 10. O evangelista escreve: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, o auto-engano, ele é uma tentativa deliberada de manipular o ambiente, de manipular as circunstâncias. Ele é diferente do engano. O sucesso do auto-engano é fazer-nos capazes de acreditar em nossa própria mentira, tornando-a verdade em nossas vidas. Nós passamos a acreditar em nossa própria mentira. O teólogo John MacArthur, ele escreveu certa vez: se alguém nunca admite que é pecador, não poderá haver salvação para ele. Isso é fato. Se não reconhecemos os nossos pecados, é porque não houve arrependimento. Se não passamos pela cruz, logo não reconhecemos os nossos pecados, ou seja, não há do que sermos salvos. Os não regenerados praticam estilos de vida de contínua desobediência em relação à palavra do Senhor. Eles se rebelam contra a palavra, eles recusam a palavra do Senhor e a autoridade, se recusam a guardar os mandamentos do Senhor. João escreve isso no capítulo 2, verso 4, da sua primeira epístola. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Novamente, auto-engano. Qualquer cosmovisão que não seja bíblica, ela é centrada
oposição à autoridade de Deus é auto-engano, pois tenta presumir o mundo de uma maneira que ele não é. Deus tem autoridade, Deus governa sobre todas as coisas. Deus governa sobre as nossas vidas e não há nada que possa fugir do controle de suas mãos. Mas quem pratica o auto-engano, ele vive como se a sua mentira fosse verdade. E então ele cede por ela, pondo nela o seu coração, a sua esperança, o seu prazer. Então o pecador se engana sobre quem ele é, ele se engana sobre quem Deus é. Os que serão salvos precisam primeiro ser libertados de sua tendência para o auto-engano. O poder está na palavra do Senhor. Se a fraqueza está no auto-engano, o poder para vencermos o maligno consiste na palavra do Senhor, em permanecermos na palavra do Senhor. João discursa sobre os princípios doutrinários, práticos do cristianismo. Ele refuta as bases do secularismo. Ele não permite que nada conduza o homem, então, ao auto-engano. Ele vai dizer, no capítulo 2, verso 14, final do verso 14, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não há força à parte da palavra do Senhor. Não há como vencer o maligno à parte da palavra do Senhor. O auto-engano não é capaz de nos livrar das mazelas das nossas vidas. Nem o absoluto do racionalismo dessa geração é capaz de nos dar salvação, se nós estivermos à parte da palavra do Deus vivo. Como os cristãos têm preceitos e obediências universais, nós devemos crer que o amor mútuo e o desprezo pelo secularismo são fundamentais a todos os cristãos. Isso vale especialmente para os jovens em Cristo Jesus. E a eles eu queria me dirigir especialmente com essa palavra. Ainda que tenham alcançado o vigor físico, emocional, racional de suas vidas, têm que buscar o vigor espiritual. Precisam buscar o vigor espiritual. Ainda que tenham resistido com êxito às primeiras provas e tentações, ainda que tenham acabado com os maus costumes e com os maus relacionamentos, precisam encontrar sua força e vigor permanentemente na palavra do Senhor. Não podem esmorecer, não podem fraquejar, ou vão cair, ou perderão para o maligno. Nós perdemos quando o amor de Deus não está sobre todas essas coisas. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, vai dizer, porque Demas, e esse é um exemplo que deve servir de instrução para a igreja, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Mas chama a atenção aqui o fato de Demas, que em outras epístolas é tido ali como motivo de gratidão a Deus pelo seu serviço. Aqui Paulo vai dizer, Demas me abandonou, porque deixou a palavra do Senhor e amou o presente século. Deixou moldar o seu coração por este mundo, em vez de ter na sua mente renovada a capacidade de não se moldar a este mundo, mas se moldar à palavra do Senhor. Demas foi mencionado algumas vezes por Paulo em suas viagens missionárias como um cooperador. Demas era um cooperador de Paulo. Ele aparece durante as saudações das cartas enviadas a Colossos, a Filemon. Foi um exemplo clássico, então, de alguém que goza das bênçãos da comunhão, usufruem da igreja, são abençoados pela igreja, começam bem, mas os cuidados do mundo os fazem terminar muito mal. Os levam para longe do Deus vivo, longe da igreja, longe do convívio, longe da congregação. E então eles vão viver uma vida completamente separada do Senhor. Há uma estranha sedução que arrasta a juventude. O deleite dos valores desta geração perdida. Há muitas promessas. É como, nas palavras de John Bunyan, no livro do Peregrino, é como uma feira das vaidades. Há muitas falsas promessas que o mundo pode fazer, que dirige o coração dos jovens para longe do Deus vivo. São valores desta geração perdida. E este estranho prazer, ele seduz um abandono da comunhão dos santos. Nós deixamos de participar da comunhão.
E então nós vamos cada vez mais sendo enfraquecidos. São passos consecutivos que nos levam para longe de Deus. Longe dos ministérios, longe das atividades do reino. Para um gozo incapaz de preencher as mentes libertárias dos jovens. Um gozo capaz de saciar a sua vontade, o seu vazio, que só pode ser saciado no Senhor. E então eles se apartam de Deus. Encontramos na vergonhosa citação da deserção de Demas a história de uma degeneração espiritual. E a história de muitos que estiveram no meio da igreja. Conhecidos nossos, amados nossos. Talvez como muitos jovens que tenham começado sua jornada cristã sem conhecer o custo que por ela é exigido. O auto-engano enfraquece os nossos corações. As advertências: resistam ao diabo, fujam das paixões da mocidade. Isto perde profundamente a capacidade de assombrar os jovens, que, cauterizando a própria consciência, caem na imoralidade da idolatria. Caem no desejo de satisfazer os seus corações, de ganharem o mundo, de conquistarem o mundo inteiro. Ofertas dos valores seculares para essa geração. Como descreveu, então, o escritor, teólogo John Piper, há um amor pelo mundo, um amor pelo presente século, por esta cultura que ignora, nega e rebaixa Deus, esta cultura que distorce Cristo, que exclui mutuamente de um amor real e profundo por Jesus. Há um amor pelo mundo que tem tragado muitos corações fragilizados pelo auto-engano. A glória dos jovens é a fortaleza em Cristo e em sua graça. Eles vencem o maligno pela permanência na palavra do Senhor. E eu queria, talvez, encerrar essa exposição, essa exortação, com 5 práticas importantes que deveríamos ter diligentemente diante de nós, como jovens, mas como crentes. A primeira delas é que não devemos deixar de buscar conhecimento e compreensão na palavra do Senhor. Não devemos esmorecer acerca disso. Precisamos estar continuamente diante da palavra de Deus. Os jovens são incentivados a dedicar tempo e esforço para estudar a Bíblia, a fim de obter um entendimento mais profundo dos ensinamentos de Deus. Isso envolve ler, meditar, buscar sua sabedoria para a resolução dos nossos problemas, mas tudo através da palavra, permitindo que ela seja uma bússola em nossas vidas. Em segundo lugar, nós precisamos, uma vez que estamos nos debruçando sobre a palavra, obedecer aos mandamentos de Deus. Nisso seremos conhecidos que amamos a Deus, se obedecemos os seus mandamentos. A permanência na palavra implica em obedecer aos mandamentos que Ele nos dá. Os jovens são exortados a uma vida em conformidade com os princípios e valores da palavra e não desta geração. A buscar um conhecimento superior, uma sabedoria na palavra, que molde as suas vidas, que molde as suas decisões, que molde os seus valores, as suas prioridades, e não nos conhecimentos e valores desse mundo. Terceiro, evitar as concupiscências do mundo. A juventude é um período em que nós somos confrontados com muitas tentações e influências de um mundo perverso ao nosso redor. É verdade que a palavra de Deus nos adverte a não ceder às concupiscências mundanas, mas resisti-las, buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas, em absolutamente todas as áreas de nossas vidas. E em quinto lugar, uma vez que temos sido diligentes na palavra, em obediência aos mandamentos do Senhor, evitar as concupiscências do mundo, a exortação para a igreja e para os jovens é que devemos cultivar comunhão com os crentes. Devemos viver como igreja. Devemos estar unidos como igreja, convivendo, tendo relacionamento. Não há evidência, não há como desenvolvermos, como manifestarmos os frutos do Espírito sem relacionamentos profundos. Ninguém vai despertar ou vai desenvolver longanimidade sem um relacionamento profundo. Mansidão sem relacionamentos profundos. Precisamos sair dos relacionamentos superficiais. A permanência na palavra de Deus envolve estar em comunhão com os crentes. Envolve em viver junto, compartilhando experiências, encorajando uns aos outros. Os jovens são incentivados a buscar comunhão com a igreja local. Atividade, ministério, participar, ser alguém relevante
no trabalho do reino, e não simplesmente telespectadores, espectadores de uma apresentação. Infelizmente, o secularismo, que fragilizou a doutrina de muitas igrejas, tem produzido jovens espectadores. Igrejas escuras, com palcos iluminados, como se fosse um show a ser oferecido para aquela igreja. Quando o culto é algo coletivo, congregacional, nós viemos aqui juntos para cultuar a Deus, para adorar a Deus juntos. Todos nós estamos servindo no culto, e não apenas quem está na frente. Mas a falta de compromisso fragiliza a nossa responsabilidade. Então voltamos para aquela máxima do início da exposição. Somos preparados, mas não comprometidos. Somos competentes, mas não engajados. Os jovens são incentivados a buscar a comunhão com a igreja local, a participar dos estudos, dos grupos de discipulado, dos pequenos grupos, onde possam crescer e se fortalecer na palavra do Senhor. Sem isso, nós estaremos perdidos diante dessa sociedade, diante do secularismo, diante dos valores desse tempo. Essas aplicações, elas vão destacar a importância da permanência da palavra para os jovens, para a igreja, para os crentes. Ela nos fornece alicerces sólidos, concretos, sobre os quais a nossa vida e orientação precisam estar fundamentados. São desafios e tentações que nós vamos enfrentar nesse mundo. Mas de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho, se não observando segundo a palavra do Senhor? A minha exortação é para os jovens da igreja, mas a minha exortação é também para a igreja. Nós devemos praticar mais a leitura das Escrituras. Nós devemos, uma vez praticando a leitura, nos conformar cada vez mais a ela, obedecendo a sua palavra, vivendo de acordo com a sua palavra. E isso deve nos levar, nos dirigir para um compromisso. A igreja carece de homens e mulheres comprometidos. Nossas crianças, pelas quais nós oramos daqui a pouco, carecem de exemplos de pais e mães comprometidos com a igreja, que se relacionam e se envolvem. Como nós queremos que nossos filhos se engajem, se comprometam, se nós somos meros espectadores? Precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos deixar o secularismo de lado, distante dos nossos corações, e abraçar a verdade do Evangelho como algo vivo e permanecer na palavra do Senhor como algo fundamental em nossas vidas. Senão não só a juventude, mas toda a igreja estará perdida. Que nós possamos ter essa clareza e discernimento para a glória de Jesus.